É o homem ser trabalhador, é o gesto do homem, é ele ser provedor, ele ter preocupação, ele ser uma pessoa preocupada, sabe? Em correr atrás das coisas dele, em trabalhar, de fazer as coisas que é importante para ele e também pro lar dele. Para mim não existe um padrão físico bonito de homem. Para mim o homem bonito é esse homem que tem essas qualidades, o homem humano, aquele homem que tem o gesto nobre. Aí vocês vão falar, nossa, Dulce, mas é isso que você admira no homem? Sim, é isso que eu admiro, é isso que eu acho bonito. E quando eu vejo um homem assim, eu acho ele mais bonito ainda, aquele homem que tem a preocupação em trabalhar, que tenha preocupação em assumir as responsabilidades dele. Aí você vai falar assim, nossa, Dulce, mas é isso que você gosta? Sim, gente, sabe por quê? Porque nos dias de hoje, nessa geração, inclusive, que a gente está vivendo hoje em dia, é muito raro você encontrar homens que tenham um gesto nobre, homens que seja humano. E eu falo para vocês porque eu trabalho, né, no meu dia a dia, no meu cotidiano, e eu vejo muita coisa, e eu vejo muitas situações relacionadas a pessoas, inclusive a homens, que eu acho feio demais, gente, demais da conta. Então eu fico quieta, né? Quando você tá trabalhando, quando você é empregado, você vê e você cala a boca, você não vai falar nada, né? Então eu só observo, né? E fico calada ali, vendo, observando e tal. Gente, hoje é muito difícil, por exemplo, você ver um homem, tem uma mulher do lado carregando a sacola. Às vezes a mulher mais velha tá ali, até uma senhorinha cheia de sacola na mão. Às vezes é um parente dela ali, uma pessoa do leito ali, familiar dela, um amigo. Não pega a sacola na mão da mulher para ajudar a mulher a levar sacolas, ajudar a contribuir com o peso, que a pessoa às vezes vai até comer da mesma comida, assim, e não ajuda, sabe? Então, gente, hoje em dia a gente tá carente de pessoas humanas, a gente tá carente de pessoas que, principalmente homens, né, que são humanos, que têm essa preocupação de acolher, de cuidar, de zelar. E quando eu falo isso, gente, não é só na questão marido e mulher, ou relacionamento, ou alguma coisa assim, mas é a questão mesmo de ser humano, de entender que a força física dele é maior e que não custa nada, né, gente? Às vezes você tem um gesto nobre, um gesto simples, assim, um gesto humano. Então é isso que eu falo com vocês. Pra mim, não existe coisa mais bonita do que o homem humano. Não existe traços físicos em um homem que me atraia. Nunca me atraiu traços físicos. Eu nunca olhei para um homem, eu não sei se é porque eu sou canceriana ou se é a minha natureza mesmo. O que me atrai no homem é um gesto nobre. Vocês querem verem eu ficar assim pensando na pessoa, ficar ali matutando, mexer muito com as minhas emoções, é uma coisa que eu nunca falei com vocês, mas é uma realidade porque eu me preservo, assim, sabe? Mas é uma coisa que eu fico pensando depois, e fico pensando, é o gesto nobre. É quando eu olho pra pessoa e a pessoa tem um gesto humano comigo, que eu paro, eu fico assim, eu falo, gente, como que essa pessoa é uma pessoa humana? Eu vou dar um exemplo pra vocês, há um tempo atrás, isso foi uns 2 anos atrás, eu tava trabalhando direto, assim, sabe? Tava chegando muito cedo no serviço e indo embora muito tarde, não tava dando tempo de eu comer. E como eu tenho problema de estômago, né? Você sabe que eu não só como verdura, legume e arroz. Eu não como carne, essas coisas, né? E aí, nesse dia, teve uma pessoa lá no meu serviço que me doou uma marmita de comida, porque a pessoa viu que eu não tava comendo e tava chegando muito cedo e indo embora muito tarde. Eu achei o gesto tão bonito que quando eu recebi o pagamento, eu retribuí o mesmo gesto. A pessoa me doou a comida e quando eu recebi o pagamento eu fui e retribuí com um outro alimento. Não foi uma comida, foi um bolo. Então, assim, gente, o que me cativa é isso. Até porque quando eu fui casada, 15 anos atrás, o que fez o meu relacionamento, além das violências que eu sofria e, enfim, que eu não vou entrar muito, uma das coisas que também foi me dando ranço foi a falta de humanidade, da pessoa não conseguir enxergar que do lado tinha um outro alguém ali que tava saindo 5h30, eu saía 5h30 da manhã para trabalhar. Eu acordava, eu nem dormia, né? Mas eu acordava ali do meu cochilo 4h30 da manhã para tomar banho, porque pra você sair 5h30 da manhã, se você não tomar um bom banho, não tomar um café bem forte, você não consegue sair de madrugada pra pegar ônibus, né? Que você vai até dormindo pela rua, né?
Então, assim, a pessoa não tinha gestos humanos. E isso me faz deixar de amar a pessoa, me faz deixar de admirar a pessoa. Isso é tanto homem quanto mulher. Mas às vezes as pessoas, elas não. é, Elas não entendem, né, o meu raciocínio, mas eu acho que vocês aí do outro lado vão entender o que eu tô dizendo. Não adianta a pessoa ter um porte físico lindo, mas a pessoa não ser humana, não ser nobre, não ser humano, sabe? Esses dias pra trás eu tive um sonho, gente, um sonho tão diferente, e no sonho ele era todo espiritual, assim, sabe? E aí tinha. É como se fosse um anjo, assim, que estivesse do meu lado. Aí eu vi uma pessoa muito sofrida, assim, muito sofrida na minha frente. E aquela pessoa tava com fome. Aí era como se uma voz falasse assim comigo: não se esqueça dessas pessoas, sabe? Dessas pessoas que passam fome. Resumindo, não se esqueça de praticar a caridade. Gente, quando você pode doar um prato de comida para alguém, você não sabe a riqueza e a posição de riqueza e de graça que você tá. Porque nem todo mundo é ruim. É lógico que a gente que mora aqui em cidade grande, a gente vê muita gente na rua pedindo as coisas e são mais rica do que muita gente aí fica fingindo que é pobre, fingindo que não tem as coisas. E por essa questão, a gente muitas das vezes não quer praticar caridade, não quer ajudar as outras pessoas, porque a gente já foi enganado, já aconteceu comigo, com certeza já deve ter acontecido com algum de vocês aí. Só que existem pessoas que realmente precisam. E existem pessoas que não têm a mesma força espiritual que eu tenho, não têm a mesma força que você tem, não tem a mesma capacidade, o mesmo intelecto, né? Cada um tem um mental e um emocional diferente. Então, quando você entende que quando você doa um prato de comida, você tá, nossa, abrindo um leque de prosperidade no campo energético espiritual, que você vai entender o quanto que você é uma pessoa próspera, porque você tá na condição de doar, de abençoar, de fazer algo gentil, algo nobre por alguém. Mas isso não é só nas pessoas pobres, que não tem condições, é em tudo. Eu vou contar um caso aqui pra vocês que eu também nunca falei. Como vocês sabem, há muitos anos atrás, em 2018, quando eu cheguei aqui, eu tive uma fase que eu passei, que eu fiz alguns atendimentos para não morar na rua e tal. Enfim, nessa época eu sofri também alguns abusos e algumas violências. E teve um cara que ele me chamou para sair e esse cara não me pagou. Ele não me pagou. Ficou faltando R$ 100. Isso foi em 2018. R$ 100. Ele não me pagou porque ele não quis me pagar. Não é porque ele não tinha dinheiro, é porque ele não quis me pagar. Aí esses dias pra trás, a gente passou o quê? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 8 anos. Esse cara achou lá meu Telegram. Aí ele falou assim, ai, você lembra de mim? Eu falei, não, quem é? Aí é que eu fiquei te devendo R$ 100. Eu falei, é mesmo? Depois de 8 anos, você veio aqui me pagar os R$ 100 que você ficou me devendo naquela época, em 2018? Aí ele falou assim, se você quiser os R$ 100, vai lá no motel tal, que eu te pago. Eu falei assim, não, eu não vou em lugar nenhum, até porque eu não tô, no momento, indo nesses lugares. Eu falei desse jeito. Aí eu falei assim, mas pelo fato de ter 8 anos que você tá me devendo, você veio me pagar? E ele falou assim, não. Então, gente, é esse tipo de atitude que eu falo pra vocês. A pessoa... Gente, vocês não sabem, assim, no campo espiritual, o quanto que isso é negativo, o quanto de coisas ruins que você atrai pra sua vida. Você tirar proveito de uma pessoa que tá morando na rua, de uma pessoa que tá passando fome. Tá certo que hoje eu tô bem, né? Tô em paz, tô trabalhando, consegui alinhar minha vida. 8 anos se passaram. Mas assim, gente, é um cargo no campo espiritual que a pessoa carrega por ter esse espírito miserável de conseguir ficar devendo uma pessoa R$ 100 numa situação de vulnerabilidade, porque na época eu tava numa situação de vulnerabilidade, morando na rua, sabe? Tinha acabado de chegar do interior, passando fome, dificuldade, sozinha. A pessoa saber disso e fazer isso com você. E aí o cara ainda se rotula homem. Eu sou homem. Homem aonde? Homem aonde? Ainda mais R$ 100, gente. O que é R$ 100? R$ 100 não é nada. Hoje em dia você entra no mercado, você compra 2 pacotes de café, te sobra ali R$ 20, R$ 18. Eu tô falando um café bom, né? Não é um café ruim, mas você vai comprar 2 pacotes de café, vai sobrar R$ 20. Normalmente você vai comprar um pão que tá todo tão caro. O que é R$ 100?
pra pessoa fazer um tipo de coisa dessas. Então é o que eu falo pra vocês, gente. Homem, pra mim, ele só é bonito quando ele é humano, quando ele tem um gesto nobre, quando ele respeita uma mulher, quando ele respeita um doente, quando ele respeita uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade, quando ele é uma pessoa que, se ele vê uma pessoa ali, uma senhora, com aquele monte de sacola, oh, tudo bem, a senhora precisa de ajuda, quero que te ajude aqui a subir uma escada, um minutinho que você tira pra praticar uma caridade, um gesto nobre, fazer o bem por alguém, ser justo com as pessoas, é igual eu lá no meu Telegram. Eu converso com vocês, mesmo trabalhando, eu fico ali com vocês, né? Quem conversa comigo com educação, gente, eu sou mais educada ainda. Quando a pessoa me desrespeita, é lógico que se a pessoa te desrespeita, você não vai ficar ali conversando, né? Você vai bloquear a pessoa, você vai ficar ali pra quê, né? E eu gosto de conversar, eu mesmo respondo, mesmo se eu fosse famosa, coisa que eu não sou, porque em 10 anos eu nunca consegui, né, crescer muito, mas pelo menos o que eu tenho aqui com vocês são pessoas legais, são pessoas que sempre estão comigo, lá no meu Telegram são pessoas que sempre estão comigo também, que me respeitam pra caramba, tirando essas coisas que às vezes acontecem, mas a gente não tá, né, livre disso, né, sempre vai aparecer uns e outros aí. Mas assim, gente, são pessoas muito legais, eu sou muito grata do fundo do meu coração. Isso aqui, quando eu falo isso, gente, não é assim, ai, da boca pra fora, ai, agora eu vou falar meu nome, né, a Dani. A Dani tá falando isso da boca pra fora, não. Porque todas as dificuldades que eu sofri e tudo que eu passei, vocês sempre estiveram aqui comigo. E tem várias pessoas que eu guardei o nome de todo mundo aqui nos comentários. Porque como eu respondo os comentários, eu guardo o nome. Ó, tem o Francisco Conde, o Fernando, que eu esqueci o Fernando alguma coisa, ele faz uns textos grandes aqui, eu também leio. Tem o Jonathan, tem o GG. Nossa, é tanta gente, sabe, aqui que eu vou guardando o nome de vocês e eu leio. E eu sempre tô lendo e sempre tô prestando atenção, né? E eu sei que tem muitas pessoas que realmente querem o meu bem, que desejam que de fato eu consiga melhorar, que eu consiga ter uma estrutura melhor, porque nem eu sei o que vai ser do meu futuro. Eu sei que o tempo tá passando. Dia 7 agora, gente, eu completei uma idadezinha linda, maravilhosa, a idade da loba, né? Como vocês sabem, né? Dia 7 agora é meu aniversário. Então, gente, a cada dia que se passa tudo fica muito difícil, né? Tem noites que eu nem durmo direito, que eu fico muito preocupada. Agora eu já tô olhando um novo emprego pra mim, porque eu também tenho uma outra formação, vou ver se eu consigo o outro emprego pra ver se eu consigo um salário um pouquinho melhor, porque onde eu tô trabalhando tá muito ruim, o salário tá muito baixo, muito baixo. Tô trabalhando igual uma louca e assim, não tá dando, gente, assim, sabe? O salário tá lá no pé, só diminui o salário. Te dá uma possibilidade melhor, não dá não, mas diminuir, gente, é impressionante como que o povo consegue arrumar tanto desconto. Né? É desse jeito. Então, assim, eu quero ver se eu consigo pagar meu INSS agora. Eu vou começar a pagar, porque eu tava pagando, aí eu tive que parar um pouco porque ficou apertado pra mim. Aí eu volto a pagar agora de novo, porque eu espero aposentar, né? E espero que não aconteça nada com o INSS quando eu for aposentar, né? Porque eu não posso ficar sem aposentar sozinha no mundo, não. Sem ter um teto pra morar debaixo é meio complicado. Mas é isso, sabe, meus amores? Eu acho que pra mim o padrão essencial de beleza é a integridade. Mulher, você compra a beleza dela. Por exemplo, você faz um tratamento de pele, você coloca um silicone, você faz uma lipo, você deixa ela perfeita. Mas se ela não for humana, você não adianta, sabe? Não adianta. Homem é a mesma coisa. Você faz tudo, você faz lipo na barriga, você faz tudo. Mas se o cara não for humano, não adianta, entendeu? Então, a maior beleza é a beleza da alma. E o homem que não é, de fato, eu falo pra vocês, humano, acolhedor, que te dá aquela sensação de segurança, que você sabe que ele vai estar ali, que quando você tiver, que você precisar do acolhimento, ele vai te acolher da mesma forma que você vai acolher a pessoa também. Se não houver essa troca, gente, não adianta. E depois de 15 anos, quando eu saí desse relacionamento que eu tive, que eu fui entender completamente a vida, entender muitas coisas, sabe? Eu pude compreender, gente, de fato mesmo, o quanto que é importante essa questão do respeito, do zelo, da parceria, de você ser humano, de você ser uma pessoa preocupada com o outro. Porque você imagina, você entra numa relação e só um que faz e o outro não,
só um que se importa e o outro não. Quando a pessoa que é o cabeça que faz tudo ficar doente, os dois caem, porque o outro não tá servindo ali pra nada. Além das atitudes, né? Além daquilo que é. Então, pra mim, não existe, gente, não existe beleza física, não existe. É lógico que a beleza ela vai contar no primeiro momento pro homem, porque o homem ele é visual, diferente da mulher, que ela é isso aqui, ó, é o que ouve, ela é coração. Se o cara, por exemplo, chega numa mulher e ele aparentemente ele olha pra ela e ela não agrada pra ele naquele primeiro momento, ela não atrai ele naquele primeiro momento ali, fisicamente falando, ele não vai se aproximar dela. Ele não vai. Porque fisicamente ele não gostou. Mas às vezes a mulher é maior gente boa. Às vezes a mulher só tá precisando de dar um talento nela. Tipo assim, fazer uns ajustes nela ali e a mulher vai ficar filezinho. Só uns autocuidadozinhos ali, a mulher fica fisicamente falando perfeita. Só que alguns homens, ou a maioria, ele foca muito nessa questão do visual. É o primeiro contato visual. Então ele vai primeiro ali naquela questão visual, pra depois ele começar a desenvolver algum sentimento se ele gostar. A mulher não. Você chega lá, aquele homem lá, nada a ver lá. Sério, nada a ver perto dela. É sério mesmo, isso aí. Nada a ver. Mas, cara, mó gente boa. Começa ali a trocar umas ideias legais. Aí daqui a pouco tá lá, toma uma coisinha, belisca um negocinho. Ou se o cara for labioso, ele consegue ter uma boa relação ali. O negócio até começa a fluir. Pega uma amizade. Aí através de uma amizade rola alguma coisa. Ou não, mas pelo menos pega uma amizade legal. Agora tem homem que nossa senhora, velho. É complicado, bem complicado mesmo. Então eu já tenho isso comigo, assim. Tem que ser humano. Gente, eu vou limpar esse óculosinho aqui, tá? Gente, deixa a opinião de vocês sobre o seu padrão estético de beleza. O que é a beleza pra você, assim? Mas eu falo de coração mesmo. O que pra você é uma mulher bonita? O que é bonito pra você? O que você acha bonito nos outros, tá? Compartilha comigo o que é importante. Porque no final de tudo, gente, o que vai sobrar pra gente? A nossa alma, né? Igual eu falei pra vocês, gente, eu espero lá no futuro estar bem financeiramente, porque eu gostaria de fazer uma lipo, né? Como eu trabalho gravando aí os nossos conteúdos, eu tô insatisfeita com a minha barriga, que eu acho ela feia. E uma outra coisa, depois que eu dei essas intoxicações aqui, eu fiquei cheia de manchinha também na minha virilha. Então eu gostaria de fazer um clareamento pra isso, pra eu me sentir bem. Mas assim, isso é só se algum dia eu tiver condições, né? E não se esqueça, meus amores, os nossos canais maravilhosos lá, Menina Dulce. Coloquei conteúdo novo, eu coloquei 3 vídeos novo hoje lá, perfeito, no público, os gratuitos, tá? Estão, ó, top, vai lá assistir os vídeos que tá maravilhoso. E o nosso Telegram é o @Menina Dulce para conteúdo, @Menina Dulce. Vai lá que tá maravilhoso também, tá tudo muito lindo. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês, que hoje eu gravei um vídeo mesmo só pra conversar. Porque vocês verem que eu não tô gravando muito vídeo falando, né? Pra não tirar o foco de vocês e o vídeo, vocês conseguirem prestar mais atenção no vídeo. Mas de vez em quando eu vou fazer uns vídeos também pra gente conversar, trocar umas ideias, eu ver a opinião de vocês, sentir vocês, entender o que vocês sentem, qual que é a percepção de vocês das coisas, porque apesar de às vezes eu gravar muito vídeo assim, mais com sonzinhos de ASMR, nós somos amigos de YouTube, de internet há mais de 10 anos, a maioria mais de 10 anos, outros 7 anos, outros 8 anos e assim vai, né? E a gente tá sempre junto aí. Eu gosto de conhecer vocês através dos comentários. É assim que eu conheço, que eu pego amizade, que eu guardo o nome de vocês, que eu memorizo o nome de vocês. Também, gente, há muitos anos, né? Respondendo comentário, vendo vocês. Eu até sinto falta de algumas pessoas quando eu olho nos comentários e eu não vejo a pessoa ali falando comigo. Porque eu já tenho isso de verdade como amigo mesmo aqui da internet. Posso não conhecer ninguém pessoalmente, mas aqui na internet eu guardei todos vocês, eu conheço todos vocês. E o vídeo hoje foi isso, gente, pra conversar um pouco, sentir a opinião de vocês, saber de vocês, ver como que vocês estão, o que vocês pensam, o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês sobre isso, né, sobre essa questão de beleza e física, né, é importante, né, porque, eu não sei, a gente tá vivendo uma realidade tão rasa, né, tão rasa, e eu acho que depois da pandemia ficou tudo muito pior, tá tudo muito mais raso.
Gente, em pequenas coisas do dia a dia, as coisas tão bobas, mas você vê o egoísmo das pessoas, assim, que chega a ser assustador, sabe? Assustador. Então, meus amores, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Um beijo enorme no coração de vocês. E vai lá nos nossos canais lá, tá? Menina Dulce tá maravilhoso, maravilhoso, tá? Ó, de coração, perfeito. Beijo. E o próximo vídeo vai estar bem top. Esse eu vim mesmo conversar com vocês, tá bom?